Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Enquanto a gente está falando, está se discutindo o negócio da liberação da vacina, né? Aí agora, passou no Globo News que o estado de São Paulo está esperando o governo federal, mas se não for até dia 20, então não vai ter o governo federal, eles não vão esperar. Afinal de contas, quem é que tem que liberar se vai usar a vacina ou não, doutor Quioche? Mas o quadro está complicado. Desde que essa Covid-19 foi politizada, então está havendo uma queda de braço entre o João Dória e o presidente Bolsonaro, e um faz, outro desfaz. Então, o Dória tem a virtude de ter provocado uma ação do Ministério da Saúde que estava acomodado, não estava nem aí com um programa nacional de vacinação. Quando São Paulo anunciou que ia começar a vacinar no dia 15 de janeiro, aí o Ministério começou a se tocar. E agora, o que aconteceu? Que o Ministério formou um cronograma de aplicação da vacina a partir do dia 20, porque o governo do Estado falou que era dia 25. Então, para ele ter a primazia, ele antecipou para dia 20 de janeiro, o governo federal, mediante requisição das vacinas de São Paulo. Entendeu? Agora, posteriormente, foi feito um acordo, um convênio entre a Fiocruz e o Ministério da Saúde para disponibilizar as vacinas existentes em São Paulo. Só que a Procuradoria-Geral do Estado entrou com ação no Supremo Tribunal Federal dizendo que descabe esse tipo de requisição administrativa. E o ministro Lewandowski deu a liminar, dizendo que não pode o governo federal apropriar-se de um trabalho científico duro, laborioso, desenvolvido pelo Estado de São Paulo. Entendeu? E deu liminar, e nessa liminar ele diz que tem um prazo de 5 dias para devolver as vacinas que eventualmente tenham saído do Butantan, do Fiocruz, da Fiocruz, para Brasília. Entendeu? Então, o quadro está complicado. Agora, se existe um convênio, ele não tem que provocar a ação da justiça, entendeu? Agora, se a ação foi intentada antes da celebração do convênio, então cabe ao governo do Estado de São Paulo imediatamente desistir da ação. Senão, entendi. O Ministério já levou um tempão para traçar o plano de vacinação em nível nacional. Ia começar agora no dia 20. Tá? Agora vem essa liminar do Supremo, então, sem vacina, o Ministério não vai poder atender o cronograma, entendeu? Só falta nesse vai e vem, a vacina ficar estragada, né? Porque ele tem que ser mantido, inclusive durante a viagem, numa temperatura X, entendeu? Ele corre o risco até de estragar a vacina, entendeu? Isso é um absurdo. Levou tanto tempo para definir o calendário de vacinação e agora, na véspera de começar a vacinação, veio uma decisão judicial dessa natureza, não que o Supremo tenha culpa. Isso é uma provocação que foi feita pelo Estado de São Paulo através da Procuradoria-Geral do Estado. Entendeu? Então, precisam se entender politicamente. Não pode um querer ficar atrapalhando o outro. Quem sofre com isso é a população. Cada dia que retarda na vacinação, mais vidas que estão sendo ceifadas. O doutor Marco Kojorowski também está acompanhando aqui. E olha, o secretário de Saúde aqui do Centro de Contingenciamento do Estado de São Paulo falou que se o governo federal não entrar até dia 20, eles vão entrar, até dia 20 eles vão começar a vacinar no Estado, doutor Quioche. E olha só o que eu queria perguntar para o senhor aí, tem o seguinte... instaura uma confusão generalizada. Ou o Ministério tem um comando do Programa Nacional, ou não tem. Então, você deixa para cada estado, é o que São Paulo ia fazer. Aí os outros governadores que não conseguiram desenvolver a vacina, porque não são todos os estados que têm um Butantan, que tem um Fiocruz, entendeu? Reclamaram. Falou que a vacina é para brasileiros, então tem que o Ministério centralizar e distribuir igualitariamente para todos os estados, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, entendeu? E não ficar só em São Paulo.
no que eu acho razoável, entendeu? Então, o Estado de São Paulo tem que entender essa questão, entendeu? Doutor, que o senhor acha que pode judicializar isso, como sempre tem acontecido? De repente não chega lá no dia 20, aí começa a encrecar e aí dá problema realmente nessa questão da distribuição? Tem condição de acontecer? Se não houver um acerto político, uma atuação harmoniosa, vai gorar esse programa, entendeu? Parece que estão manobrando para manter permanentemente esse estado de confronto entre o Estado e a União. Isso que não pode. Tudo em função das perspectivas eleitorais de 2022, entendeu? Então, a população está na hora de se levantar contra esses políticos que estão tirando dividendos à custa da morte de já 200 mil brasileiros que morreram, entendeu? Estão tirando dividendos políticos disso daí. Alguns estão tirando dividendo, inclusive, em dinheiro. É verdade. É terrível isso. E eu ainda quero comentar... Lamentável o que está acontecendo. É prepotência, é ignorância, é desinformação, falta de planejamento estratégico, falta de logística, entendeu? Então, tem 6.480.000 testes estocados no aeroporto de Guarulhos, não pode ser mantido a 70 graus abaixo de zero e que não pode ser liberado porque falta kits. Falta cotonete, falta seringa, falta um monte de coisas, entendeu? Então, e agora essa vacina. Aí descobriram que não existe seringa e agulha suficiente. Verdade. Aí, o governo tomou providência dentro da Constituição, é possível zerar a alíquota de imposto de importação, porque é um imposto regulatório, zerou a alíquota para importar seringa, agulha e aquela seringa descartável da China, que estava com sobretaxa, ele retirou. Só que 2 dias depois, ele suspendeu a importação sob a alegação de que o preço desses insumos dispararam. Então, ele vai esperar uma oportunidade para baixar o preço para começar a importar. Quer dizer, parece brincadeira isso daí, entendeu? Que absurdo. Quando tem vacina, não tem seringa, entendeu? Como é que pode um negócio desse? Isso é falta de planejamento estratégico, falta de logística, entendeu? Enquanto agora, isso, a gente... O Ministério está falando lá, e eu estava ouvindo o ministro da Saúde falando, que vai esperar formar um estoque grande de vacina, kit, para começar a vacinação, para não ter que interromper no curso. Isso é um absurdo. Se ele tiver 10 mil ou 20 mil vacinas, ele tem que acabar com esse estoque. São 10 mil pessoas imunizadas. Para que esperar formar um estoque de milhões para não ter o perigo de interrupção da vacina? Qual é o problema de interromper em havendo falta de vacina ou de insumo? Você tem que usar o estoque que já existe. Doutor Kiyoshi, quando o senhor que entende mais isso, só alongando, quando ele faz o pedido pelo governo, ele já não pede uma quantidade X, quer dizer, não vai acabar assim da noite para o dia, né? Vai pedir 10 milhões de vacina, 2 milhões de vacina. Ele sabe quando acaba, né? Não é assim? O governo demorou para tomar essa decisão, né? Quem tomou a decisão em primeira mão foi o governo do Estado de São Paulo, que negociou direto com a China, entendeu? Por isso que o ministro Lewandowski fala que você não pode passar a mão numa vacina que o governo de São Paulo conseguiu, entendeu? Professor, eu queria aproveitar sua sapiência e perguntar o seguinte, uma coisa que eu a tarde inteira tentei entender e até agora não entendi. Vai ter o plano nacional, né? Então, quer dizer, o governo federal vai trazer para ele as vacinas. Mas e as 100 mil vacinas, 100 mil unidades de vacina que o governo do Estado de São Paulo comprou? Quer dizer, então, o governo falou, tudo que produzir no Butantan vem para eu distribuir. Mas e o que o Estado de São Paulo comprou?
Como é que fica? Vai ficar para o Estado? Ele vai mandar para lá para voltar para Por força cá? do convênio celebrado com o Fiocruz e o Ministério da Saúde, vai ser centralizado a distribuição da vacina para o Brasil inteiro, via Ministério da Saúde. É o que eu acho que é o certo, né? Porque Entendi. o Ministério tem que cuidar da saúde do brasileiro, não é do paulistano ou do gaúcho, é do brasileiro, do país inteiro, entendeu? Isso só a União pode fazer isso, E entendeu? sabe, né, doutor? O SUS tem capacidade para isso, né? E a Anvisa nessa história inteira? Só para encerrar Pois é, esse. a Anvisa tem sido a vítima de informações veiculadas na mídia de uma forma equivocada ou de forma manifestamente errada, entendeu? De má fé, botando culpa Entendi. na Anvisa, que está retardando o Programa Nacional de Vacinação. Hoje é que, pela vez primeira, a Fiocruz, ou Butantan, ia mandar para a Anvisa o pedido emergencial de registro. Ora, se ninguém fez o pedido, como é que você vai botar a culpa na Anvisa? E por conta dessa informação furada, a OAB Nacional entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para que o ministro do Supremo liberasse a importação de vacina estrangeira certificada por um órgão regulador de renome internacional, se a Anvisa não liberar o registro no prazo de 10 dias a contar do pedido. E o Entendi. ministro do Supremo, que relatou esse pedido, deu a liminar nesses Uhum. termos. Autoriza a importação de vacina estrangeira registrada pelo órgão de renome internacional, desde que esgotado o prazo de 10 dias a contar do registro encaminhado à Anvisa. Bom, mas isso a liminar faz mais de 40 dias. Só que até hoje a Anvisa não deve ter recebido pedido de nenhum laboratório para fazer o registro da vacina, quer definitivo, quer a título emergencial. Ontem estava falando que ia mandar hoje, entendeu? Uhum. Então, então todo esse tipo de informação equivocada é que está dando confusão. Uma Nossa. vez, o ministro Lewandowski deu um prazo de 48 horas para o Ministério da Saúde definir o dia que vai começar a vacinação. Como é que o ministro vai definir o dia que vai começar a vacinação se não tem nenhum registro na Anvisa? É verdade. Ciência, você não pode cronometrar no tempo. Trabalho braçal, você pode cronometrar. Você tem um prazo até dia tal para produzir isso, produzir aquilo. Mas você não pode cronometrar o tempo para cientista. Você tem um prazo até tal para descobrir a vacina, depois registrar, depois aplicar. Não é assim. Meu Entendeu? Deus. O medo é essa coisa estender demais, né, doutor? É o que o senhor falou, É, também aí contaminando. gozado é que países latino-americanos, outros países latino-americanos já começaram a vacinação, né? A, a, Em dezembro. aqui Tá? do lado, já a Argentina já começou, né? Então, É, nós dormimos no ponto, mas tudo por causa da disputa política, entendeu? Tudo por causa disso. eu queria falar de disputa também do Trump, das coisas do Trump, mas antes eu queria perguntar, doutor, essa semana tem o Gustavo Frued, ele apresentou, você lembra aquele projeto de lei, uma complementar sobre a questão da inexigibilidade. E aí ele teve ali teve essa questão do implementando o atentado do livre exercício dos poderes. Então, do que se trata isso? Porque isso aí está desde 90, né, que já está essa história. Então, ele quer acrescentar uma letra a mais na lei de inelegibilidade, que tem até a letra Q, né? Hum, Ele quer acrescentar uma letra R para tornar inelegível aqueles que forem condenados por decisão transitada em julgado hum, por crimes contra o Estado e liberdade democrática. Não é?
Só que crime contra o Estado e liberdade democrática é um conceito muito vago, muito amplo, entende? Então vai tomar, certamente, se aprovada essa medida, um tempo precioso dos tribunais para decidir se é o caso Meu de Deus. negar o registro da candidatura ou não, né? Então, aí vai criar mais confusão do que resolver, né? Olha, eu ia votar no Trump de novo, mas eu ia perguntar para o senhor, e agora, parece que já estamos quase indo para lá, o Baleia Rossi está quase virando lá o nosso presidente. Falando em criar medida e reforma, até agora nada, né, Belchior? A gente já começou É, no início do ano, tributário, esquece. por conta da rejeição do candidato presidente Jair Bolsonaro, tudo indica que o Baleia Rossi vai emplacar, né? Até o PT aderiu a Uhum. Baleia Rossi. Então, o Lira, a essa altura, acho que não tem chance. Agora, se o Baleia Rossi emplacar, ele vai fazer de tudo para aprovar a PEC 45, que é da autoria dele. Não é? Uhum. E vai ser um desastre, né? Quer dizer, numa conjuntura atual, não cabe fazer uma reforma tributária radical, entendeu? Você precisa deixar os agentes econômicos em paz, com sossego, com tranquilidade, para a retomada do crescimento. Ele tem que ficar lidando com dois sistemas, o atual e o novo, paralelamente, simultaneamente, ele vai conturbar a economia, não vai deixar os empresários em paz, entendeu? Isso é um absurdo. Depois, ele importou mal o modelo europeu. Não é? E aqui no Brasil, o único sistema tributário que serve para a peculiaridade brasileira é esse que está em vigor. Não é? A Entendi. complexidade não está no sistema tributário estruturado na Constituição, está no nível de legislação ordinária. Eles que estão complicando, não é a Constituição que está complicando. Agora, os economistas fizeram isso sem assessoramento devido dos tributaristas de renome nacional, que têm experiência de meio século, eles não ouviram. Fizeram isso, então está contra o Pacto Federativo e está destruindo todo um sistema voltado para a peculiaridade brasileira. Você não pode meter uma alíquota uniforme de 25% para todo mundo, entendeu? O Uhum. Brasil é um país de dimensão continental e, por causa disso, necessariamente existem desníveis socioeconômicos de natureza regional e subregional, entendeu? Então, você não pode nivelar todos e proibir incentivo fiscal tendente a diminuir essas diferenças. Lá na Europa, o país é pequeno, então todo mundo está igualado pela média. Não existe lá um ricaço lá em cima e o pobretão lá embaixo. Não existe isso. Está todo Uhum. mundo pela média. Aqui não, aqui você tem isso. Tem um abismo. A Covid-19 descobriu 40 mil brasileiros que antes da Covid ninguém sabia que eles existiam. Entendeu? Agora com a Covid-19, que passou a receber auxílio emergencial de R$ 600, todo mundo apareceu, teve que cadastrar no banco, CPF, É etc. verdade. Eles tornaram-se visíveis. Esses 40 milhões eles estavam vivendo abaixo da linha da miséria, que ninguém sabia da sua existência. Vê se na Europa tem isso. Não existe isso na Europa. Não, Entendeu? não. Então, e a diversidade de impostos que tem no Brasil é exatamente para redistribuir a carga tributária total para diversos segmentos da economia. Então, eu, advogado, só pago o ISS, o industrial só paga o IPI, o comerciante só paga o ICMS. O único Uhum. imposto que é universal, que todo mundo paga, é o imposto de renda. Entendeu? É. Agora, com esse IBS, eu, advogado, vou pagar ITR, vou pagar IPI, vou pagar ICMS, vou pagar PIS, vou pagar COFINS, vou pagar IOF, vou pagar tudo. Entendeu? Isso está errado. Você tem que redistribuir a carga tributária por setores.
segmentos. Por que o juiz, promotor, advogado tem que pagar imposto territorial rural, tem que pagar imposto sobre produtos industrializados? Ele está industrializando alguma coisa? Só se estiver industrializando sentença, entendeu? Professor, e que aspecto tudo isso, quando o Bolsonaro fala assim, o país está quebrado e o Paulo Guedes dá os pulos dele lá, porque essa semana também teve isso, né? Ele falou, o país está tudo quebrado, né? Como é que tudo isso me explica? Interpretar dentro do contexto, né? O Bolsonaro, ele tem cabeça. Ele falou que o país está quebrado, é para os governadores não ficarem pendurados no tesouro, para ficar pedindo mais dinheiro, mais dinheiro. Por isso que ele falou que está quebrado. Mas ele tem lá seus assessores e ele está acompanhando a conjuntura econômica nacional e internacional. Não está quebrado, tanto não está quebrado que a Bolsa está subindo, entendeu? É verdade, nunca entrou tanto capital estrangeiro como agora. É verdade. Aquela projeção dos órgãos internacionais de que o Brasil iria sofrer um decréscimo no PIB igual dos países desenvolvidos, ou seja, 9%, não se realizou. O país deve parar em torno de 4,5% do PIB, entendeu? Então, entendi. O país está bem. Está bem. Então, com reservas cambiais razoáveis, entendeu? Agora, a pandemia fez com que a União contraísse muito a dívida pública, que chegou já a 100% do PIB. Então, agora, paciência, porque você não pode deixar as pessoas morrerem, entendeu? Então, vida, se morrer, não tem retorno. A dívida pode demorar, mas um dia você paga. Professor, para encerrar essa coisa aqui da questão do... Depois queria entrar no negócio do PIS/COFINS de novo, mas o aspecto de a gente ter saído do auxílio emergencial, o senhor acha que vai desnivelar muito agora essa população aí que o senhor falou, os 40 milhões de pessoas que está aí na base da pobreza? Eles vão sentir falta, né? Devia haver uma fase de transição maior, porque já houve uma fase de transição, né? Era 600, depois passou para 300, né? É isso? É isso aí. Poderia evoluir para 200, depois 100, depois nada, né? Aos poucos, né? Agora, tirar abruptamente esse pessoal que apareceu, 40 milhões que apareceu, que ninguém sabia, eles vão acabar se enfurnando outra vez, né? Vão desaparecer do mapa. Então, isso que eu ia perguntar. Falando em aparecer e desaparecer, doutor Quioche, desculpa falar assim, o Trump, hein, que ele não está conformado com o negócio, né? Ele depois até mandou invadir lá o congresso dele. Ele não mandou invadir, é que ele é radical, ele pode ter estimulado com a fala dele, o discurso dele, a reação dele. Ele entrou com 40 processos judiciais e perdeu as 40 ações, entendeu? Meu Deus. Era hora de ele acreditar no veredito do Tribunal Norte-Americano e respeitar. Mas não, ele ficou incitando, digamos, a população para continuar brigando. E ele se valeu do seu vice, né? Presidente, que preside o Capitólio, para evitar a certificação. Só que, para evitar a certificação, ele teria que anular 4 votos. Entendeu? Entendi. Então, quando a vitória se dá por pouca margem de voto, sempre dá essa confusão. Se o Trump tivesse perdido de goleada, ele ia ficar quieto. Como perdeu por 5 votos, então ele ficou aí brigando, né? Agora, foi um péssimo exemplo para a democracia norte-americana, né? Espero que essa moda aí não pegue para o Brasil, né? Agora, parece que o nosso presidente Bolsonaro fez um pronunciamento a respeito, fazendo uma ligação com a conjuntura brasileira, né? E foi muito mal recebido esse tipo de pronunciamento, né? Inclusive, os ministros do Supremo Tribunal Federal condenaram essa fala presidencial, né? É que ele cita esse negócio do voto ser eletrônico ou não, né? Se vai passar para voto
escrito, Ele né? estava criticando esse voto eletrônico, né? Entende É, que é voto impresso, né? Então, agora, impresso ou eletrônico, se você quiser fraudar, sempre tem meio de fraudar, né? é verdade, professor. Eu me lembro no tempo que cada candidato tinha que imprimir sua cédula, o que eles faziam? O cabo eleitoral, o adversário, entregava a cédula na sua mão com um furo de agulha. Uhum. Então, aí o voto era nulo, entendeu? Entendi, entendi. Deixa eu ver, né? E não faz tanto tempo essa história, né? É, É, professor, então, eu vou até acompanhar aqui, ó. Ó, tudo começou com a exclusão do ICMS na base do cálculo PIS/COFINS. Fazendo uma historinha aqui. Depois veio a exclusão do ISS na apuração do valor do PIS/COFINS, aí colher. Agora a exclusão do valor do PIS/COFINS na base de cálculo. Como é que vai terminar a novela, Tokyo? não vai terminar nada. Eu acho que essa tese é por causa da inusitada pressão tributária que os empresários estavam sofrendo. Então, alguns advogados inventaram essa filigrana jurídica, não é? E misturando matéria contábil, matéria econômica, que os ministros não dominam bem, e passou, excluiu o ICMS da base de cálculo PIS/COFINS. Isso é coisa de doido, não é? Isso é coisa de pessoas que desconhecem a política de formação de preço. Para você produzir e formar o preço, você vai ter que contar com o valor do imposto indireto que você vai ter que pagar, você vai ter que computar a folha de pagamento que está onerando a produção, você vai ter que contar com luz, energia, material de escritório, que vai ter que computar no preço, e tem que computar também uma margem razoável de lucro entre a produção Uhum. e a venda, entendeu? Isso, somando tudo isso, dá o preço, que é objeto de faturamento, que é o fato Entendi. gerador do PIS/COFINS, entendeu? Agora, por que excluir o ICMS? Então, você tinha que excluir também o valor da folha que está lá dentro. Tinha que excluir o valor da conta de luz, conta de gás, conta de energia, de despesa de material de escritório, e depois tinha que excluir também a margem de lucro, porque margem de lucro não é mercadoria, entendeu? Então, Entendi. você vai excluir o ICMS porque não é mercadoria. Ora, mão de obra também não é mercadoria, margem de lucro também não é mercadoria. Então, a base de cálculo do PIS/COFINS seria zero. Você vai calcular 7,6% sobre zero. Vai dar zero. É claro que, se você for esvaziando a contribuição sexual, mediante exclusão do ICMS, mediante exclusão do ISS, mediante exclusão agora da própria contribuição da sua base de cálculo, vai haver uma reação legislativa, entendeu? Vai aumentar, entendeu? Toda vez que os juristas começam a lançar mão de argumentos extrajurídicos para pleitear benefícios que, na verdade, não poderiam existir em termos jurídicos, provoca uma reação legislativa. É como você exigir judicialmente a correção da tabela do imposto de renda, confundindo Uhum. direito tributário com política tributária. O que deu nesses aumentos por via judicial? Sempre houve reação legislativa, eles sobem o valor do imposto, entendeu? De preferência, aqueles impostos não submetidos ao princípio da legalidade. São os impostos regulatórios que, por decreto, você pode subir. Entendeu? Entendi. Aliás, numa dessa daí, nós ganhamos de presente a CPMF, que não existia, porque a União Verdade. foi obrigada a corrigir a tabela de imposto de renda, então a arrecadação caiu. E porque a arrecadação caiu, os problemas sociais continuaram igual, não caíram na mesma proporção, o governo teve que arrumar um adicional de receita, inventar o CPMF. Entendi. Então, que eu acho, falando em a questão do judiciário, vou colocar assim, interferindo em algumas ações, a gente está assim, em planejamento dessa questão estratégico da vacinação em si, né? A STF aí está interferindo agora em várias coisas. Uma delas é a questão da isenção da questão da agulha e da seringa, que
tem a suspensão de sobretaxa, enfim, resumindo, né, que causa aqui o STF mexendo aqui, aí ministro mexendo ali, o que você avalia dessa história? Como eu já disse antes, tudo está bagunçado, principalmente por ter metido ingrediente político nesse programa de combate à Covid-19, entendeu? Não há entendimento entre o governador do principal estado da federação e o Planalto. Daí, o entrechoques. Agora, nisso, quem está tentando intermediar, tentando apaziguar, harmonizar, é o Supremo Tribunal Federal, entendeu? Às vezes ele faz de uma forma acertada para harmonizar e outras vezes eles erram também, porque errar é humano, entendeu? Eu lembro, por exemplo, quando alguém meteu ação no Supremo para reclamar da União. Então, o Supremo deu a decisão, dizendo que problema de isolamento social, a política, quem define é o Estado e município. Então, tem alguns prefeitos aí que já botaram a manguinha de fora, interditaram praias, que é um bem da União. Outros bloquearam rodovias federais, entendeu? E só a pretexto de que a competência é comum ao Estado, Distrito Federal, município e União. Só que a competência comum, que está no artigo 23, não tem nada a ver com a competência legislativa. Entendi. Competência comum para prestar o serviço público naquelas áreas elencadas no artigo 23, por meio das 3 entidades políticas. Mas as 3 entidades políticas dentro da lei de regência de cada matéria. Não é para cada entidade política editar a sua lei. Entendeu? Isso não é competência comum. Isso é competência comum na prestação de serviço, na administração. Não envolve competência legislativa. Você já pensou se 3 entidades políticas tiverem poder de editar a lei sobre a mesma matéria? A União vai falar A, o Estado vai falar B, o município vai falar C. E como é que fica o jurisdicionado? Qual a lei que você vai cumprir, Walter? A federal, estadual, municipal? A gente já não sabe. Então, competência legislativa é competência concorrente. União, Estado, Distrito Federal, municípios podem legislar, nos termos do artigo 24. A União Federal legisla sobre normas gerais. É o CTN, é o Código do Consumidor, as normas orçamentárias, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 4.320. Os estados legislam supletivamente sobre normas gerais. E relegislam com competência plena se não existir norma geral da União. Quando sobrevier a norma geral da União, a lei estadual, em sentido contrário, cessa ipso facto a eficácia. Isso que está no texto constitucional, para evitar choque. Não há possibilidade nenhuma, dentro do sistema constitucional brasileiro, de o Estado legislar contra normas gerais da União. Então, quando o Rio de Janeiro baixou uma lei dizendo que farmácias e drogarias têm que fazer o desconto de 30% na venda de remédio a idoso, então houve um pedido de ADIM lá no Supremo. A ministra relatora, por não distinguir competência legislativa com competência administrativa, julgou improcedente, dizendo que o Estado fez muito bem, porque cuidar da saúde é competência comum. Claro, concordo. Tanto o Estado, o Distrito Federal, como o município e a União tem que cuidar da saúde da população. Mas cuidar como? Dentro das normas gerais da União. Então, não pode envolver matéria legislativa, porque é a União que regula o funcionamento da iniciativa privada. Você não pode intervir de tal forma, além dos parâmetros constitucionais, para mandar você fabricar a preço de custo, entendeu? Ou com desconto de 30%. Isso é competência da União, regular a economia, a intervenção
nas empresas privadas, bem como ditar a política uniforme de formação de preço de drogas e remédios. Isso não pode ficar a cargo de Estado, entendeu? Então, daí a inconstitucionalidade dessa lei do Rio de Janeiro, entendeu? Professor, eu estou aqui, tá achando. O senhor está vendo que a minha expressão está tão boa, porque o desembargador Nelson Calandra, que foi presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, comentou aqui, comentou também à tarde comigo, dizendo o seguinte: tinha que avisar para o doutor Quioche que ele que tinha que estar saindo algum ministério, porque o que o senhor conhece é muita coisa. Ele falou para mim. Eu até dou risada, porque assim, quem vê o senhor falar, fica até entende o que acontece. Agora, ele falou assim, fica tão fácil entender, né? Isso o Calandra falando, hein, doutor Quioche? Mas sabe que o Henrique Nelson Calandra foi um dos melhores e maiores desembargadores do Tribunal de Justiça que eu conheci. E decidia tudo com muita rapidez e eficiência. Professor, a gente está chegando nos minutos finais, olha como passou rápido. E o senhor, a gente estava conversando à tarde, que eu estava conversando com o senhor para a gente elaborar nossa pauta, tudo, conversar um pouco antes, e aí o senhor me falou uma coisa que chamou a atenção, que o senhor tinha como plano de vida fazer 40 livros. Aí o senhor falou para mim, eu já estou no 37, eu fiquei até, eu que faço um textinho ou outro, eu fiquei assim até, eu falei, meu Deus, aí o senhor até citou, às vezes me foge alguma coisa, eu até estava falando com a doutora Patrícia hoje à tarde, é muito, 37 obras que eu achei, é obra mesmo, né? Não é livrinho, é obra, né? Aí o senhor comentou comigo, olha, eu até fiz atualizei 3 versões agora, aí não me lembro quais são. Eu soltei uma obra nova. Mas eu tinha feito esse projeto de 40 obras a questão de 5 anos. Depois eu vi que, com o passar do tempo, ninguém é imune à velhice. Eu verifiquei que a minha memória não é tão boa quanto a de 5 anos atrás, e eu perco muito tempo, porque eu estou escrevendo um texto, eu fico na dúvida se é artigo 5º ou artigo 6º, e eu tenho que abrir a Constituição. Aí eu estou escrevendo um negócio de lançamento, eu não sei se é artigo 145, solidariedade, eu não sei se é artigo 134 ou 135, então preciso abrir o código. Há 5 anos atrás, eu não tinha o problema de abrir o Código Civil, abrir Constituição, abrir CTN, ia direto, e sem erro. Então eu mudei de estratégia, em vez de escrever uma obra de 400, 500, 600 páginas, eu resolvi escrever uma obra de 200 páginas, 220 páginas. E foi assim que lancei 2 obras em 2020, com uma obra de 212 páginas. Primeiro é o lançamento tributário, o outro é imunidade, não incidência e isenção, entendeu? E eu vou fazendo, agora estou escrevendo a 37ª obra, que se chama 2 temas de direito constitucional. Estou abordando o tema da atualidade, que é a responsabilidade objetiva do Estado, não é? Que, aliás, eu tenho que fazer alguns reparos da doutrina. Diz que a responsabilidade objetiva que independe de culpa ou dolo. Não é bem assim. Independe da comprovação da culpa e do dolo. Mas a culpa sempre tem que existir, entendeu? Tanto é que o Estado processado pode ele elidir a responsabilização dele e do seu agente, dizendo que o agente não teve culpa, que o culpado foi a própria vítima, entendeu? Então, em termos. Então, eu estou desfazendo esse equívoco. E outro tema bastante controvertido é a intervenção das Forças Armadas, com base na parte final do artigo 142, para a defesa da ordem e da lei. Não é? Uma briga esses temas. Tem juristas aí que defendem a intervenção das Forças Armadas contra membros de poder. Eu acho isso um absurdo, porque isso seria usurpar a competência do Supremo, que tem a última palavra em termos de constitucionalidade.
para você intervir contra um poder a favor de outro, você teria que verificar quem que rompeu a Constituição. Isso, a Forças Armadas é que vai decidir quem rompeu. Não. Não tem Nossa, sentido. mas esse é um temão, né, doutor Quioche? Esse é um tema mesmo, forte. Isso. Então, estou escrevendo esses 2 temas aí para ver se trago uma pequena contribuição para esclarecimento dessas matérias controvertidas. Né? O Eduardo aqui está falando que o senhor está virando multiplataforma, que ele vê um Minuto Legal. Está aqui, ó. Eu estou lendo aqui. Ele vê um Minuto Legal, aí um dia o senhor está no Facebook, agora está no Instagram, e quem não perde um minuto. Para quem não sabe, Eduardo é um aluno lá que está morando nos Estados Unidos, viu, doutora Patrícia, que está vendo? Ele está aqui, o Kozorowski, ele não perde um. E o João Carlos de Souza Freitas também, que está lá nos Estados Unidos. A gente está virando multiplataforma fora do país, doutor Quioche. Olha, passou rápido, doutor Quioche. Está faltando 3 minutos. Só quer fechar antes que o Instagram encerra sozinho, né? Só pode. Vamos desejar um final de tarde bom aí. Eu lembro que o senhor fala o seguinte: lá na TV o senhor fala assim. Eu pergunto sempre, doutor Quioche, dá para acreditar no Brasil? O senhor tem esperança no Brasil? Dá, doutor Quioche? Lógico que tem esperança. O Brasil é o país do futuro, né? Espero que esse futuro se concretize ainda na nossa geração. Né? A esperança não pode morrer, porque se essa esperança morrer, então não tem sentido mais a vida de quem quer que seja, né? A gente vive o dia a dia em função da esperança de dias melhores, né? O doutor Calan está mandando um abraço para o senhor, viu? Diz que hoje ele teve na fichinha. Acabou, doutor Quioche, já foi rápido o negócio. E agora? Agora eu vou me despedir para o senhor e falar que próxima semana a gente está aqui no Instagram, né? Eu acho que o senhor está fazendo sucesso no Instagram. Tá bom. Então, até a próxima semana, doutor Quioche. Tchau, tchau. Abraço.